Olá, tudo bem? Sou o Radamés falando de Curitiba e dessa vez quero apresentar para vocês uma planilha que faz o cálculo de sensação térmica. Essa planilha vale tanto para os dias frios, nesse caso estaremos calculando o índice de resfriamento, como para os dias quentes e neste caso estaremos calculando o índice de calor. Se você quiser baixar essa planilha, pode fazer isso gratuitamente lá no meu site. Procure o endereço na descrição deste vídeo. Acredito que todos vocês já viram a moça da previsão do tempo apresentando notícias como, por exemplo, era um dia quente, a temperatura atingiu 30 graus, mas a sensação térmica ia além, chegando próxima de 33 graus Celsius. Da mesma forma, em dias frios, pode ser que ela tenha dito que a temperatura estava em 5 graus, mas que a sensação térmica era próxima de 1 grau Celsius. Por que ocorre essa diferença entre temperatura e sensação térmica? Nós sentimos frio quando o nosso corpo perde energia térmica para o meio ambiente. E sentimos calor quando o nosso organismo tem dificuldade para liberar calor para o meio ambiente. Essas trocas de energia térmica com o meio ambiente, elas são influenciadas por vários fatores. O principal deles, claro, é a temperatura do ar. Mas além disso, nós temos que levar em conta outros fatores, como a velocidade do vento, a umidade do ar, a insolação, se estamos num ambiente de sombra ou em exposição direta ao sol, e alguns outros fatores mais. Então, a sensação térmica, na verdade, é uma temperatura equivalente que tenta dar uma medida de qual é a nossa sensação de frio ou de calor, não baseando-se apenas na temperatura, mas nos demais fatores que também contam para essa sensação. Nos dias frios, um dos fatores que influencia bastante na sensação térmica, na sensação de frio que nós sentimos, é a velocidade do vento. Uma coisa é você caminhar ao ar livre em temperatura baixa sem vento. Outra coisa é você fazer essa mesma caminhada contra um vento forte. A sensação de frio nesse caso é bem mais intensa. Então, para calcular a sensação térmica em dias de frio, nós temos que informar aqui na nossa planilha duas variáveis. Uma delas é a temperatura, aqui está como exemplo 5 graus, e um exemplo aqui de velocidade de vento, não muito forte, mas um vento que já começa a incomodar. Então, se eu trocar os valores da velocidade do vento, ir aumentando gradativamente, vocês vejam que a sensação térmica vai baixando. Num vento de 30 km por hora, que já é um vento um pouco intenso, a sensação térmica nesse caso já está próxima de zero. Com um vento forte, 40 km, já passa a ser uma sensação térmica negativa. Mas o que significa na prática esta informação de sensação térmica? Significa o seguinte, que se você caminhar ao ar livre, numa temperatura de 5 graus Celsius e com um vento de 40 km por hora contra você, isso vai dar uma sensação de frio equivalente a você sair no mesmo ambiente ao ar livre, com uma temperatura negativa de 0,7 graus, porém sem vento. Comparação entre as duas é que, no caso da sensação térmica, você considera a temperatura num ambiente sem vento. Bem, agora vamos falar sobre os dias quentes, calculando o índice de calor. Nesses dias, o fator importante para a sensação térmica, obviamente, é a temperatura do ar. Mas, além disso, o segundo fator mais importante é a umidade relativa do ar. Quanto maior for a umidade relativa do ar, mais intensa é a sensação térmica de calor. Eu dei um exemplo aqui de temperatura de 30 graus e umidade relativa do ar de 45%. Deixe eu aumentar um pouco a umidade relativa do ar
para a gente ver qual é o efeito que isso vai trazendo para o índice de calor, para a sensação térmica de calor. Veja que eu aumento a umidade relativa do ar e o índice de calor vai aumentando proporcionalmente. Quanto maior a umidade, mais intenso é a sensação térmica de calor. Neste caso aqui, com umidade relativa do ar de 70% e temperatura de 30 graus, isso é equivalente já a uma temperatura de 35 graus com umidade normal. O fator então decisivo para o índice de calor, para a sensação térmica dos dias quentes, é a umidade relativa do ar. Percebam vocês que a informação de sensação térmica não é apenas uma curiosidade para deixar a previsão do tempo mais dramática lá nos telejornais. Ela tem sua utilidade. Em locais que estão sujeitos a temperaturas muito altas, a informação de sensação térmica de calor é levada a sério. E aqui na planilha nós já temos um auxílio que nos diz em qual faixa de risco se encontra aquele índice de calor, aquela sensação térmica de calor. Existem várias faixas que vão desde o normal até o perigo extremo. Estamos falando de situações em que a pessoa pode passar por hipertermia, sentir cãibra, sentir fadiga ao executar atividades físicas. Então, em locais estão sujeitos a calor muito intenso, a informação de sensação térmica, de índice de calor, ela tem uma importância e deve ser levada a sério. Da mesma forma, a sensação térmica de frio, ou chamado índice de resfriamento, também é levado a sério naqueles locais que atingem temperaturas muito baixas, pois nesse caso nós estamos falando de risco de congelamento. Aqui a nossa planilha, ela já nos informa em qual faixa de risco se encontra aquela temperatura aquele índice de resfriamento. Essas faixas vão desde situação de risco algum, né, situação onde não há possibilidade de ocorrer congelamento, até as situações de risco extremamente alto, em que a pessoa corre inclusive risco de vida se ficar exposta a um ambiente com aquele nível de sensação térmica. Mas uma última pergunta aqui sobre esta planilha. Quando que eu uso a planilha do frio e quando que eu uso a planilha do calor? Para efeitos práticos, eu fiz uma divisão bem simples. Acima de 20 graus, você usa a planilha do calor. Abaixo de 20 graus, você usa a planilha do frio. Os institutos que desenvolveram essas planilhas, eles nos dizem o seguinte: você use as fórmulas para índice de resfriamento quando a temperatura estiver abaixo de 10 graus. E utilize a fórmula para índice de calor quando a temperatura estiver acima de 26 graus. Mas fica a pergunta, né? O que eu faço com essas temperaturas intermediárias entre 10 graus e 26? Bem, os meteorologistas consideram que essa faixa de temperatura é de menor risco e não precisa ser levada mais a sério, porque não estamos falando aqui de nenhum risco potencial à saúde nesta faixa, que é considerada de temperaturas amenas. Mas para efeitos práticos, para deixar a planilha mais simples e mais fácil de usar, eu fiz uma simplificação. Abaixo de 20 graus, estamos na faixa do frio. Acima de 20 graus, estamos na faixa do calor. E mais uma pergunta, onde eu encontro essas informações aí de temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento? Você pode encontrá-las para a sua cidade ou para uma cidade que você queira saber, lá nos sites de meteorologia, normalmente trazem essa informação dia a dia.
Se você optar por medir essas informações você mesma, né, com recursos que você dispõe aí de medidores de temperatura, umidade relativa do ar, anemômetro, você pode fazer também. Só nesse caso você precisa tomar cuidado de seguir aquelas regras lá que os meteorologistas pedem para você ter uma medida mais padronizada. Então, usem a planilha à vontade e dessa forma vocês vão se inteirar melhor sobre essas duas variáveis, o índice de calor e o índice de resfriamento. Fiquem à vontade para baixar a planilha gratuitamente. Visitem meu site, gente. Subscrevam meu canal no YouTube. Assim vocês ficam a par das novidades. Estou sempre publicando novas planilhas dentro desse tema aí de planilhas que são úteis para o cotidiano, para o dia a dia. É o que eu chamo de Excel para a vida. Obrigado, gente. Até a próxima.